Me intimidar intelectualmente não é fácil, me intimidar fisicamente também não vai ser muito fácil. Ô, Léo, e o Rime tá aqui também, ele mandou um abraço pra gente. É o Jaime, né? Eu falo Rime, que o Léo é mais chique. E também muita gente já perguntou aqui, que a sua treta aí começou aqui no TubaCast, foi lá no Redcast, o que aconteceu pra gente? Você pode contar pra gente? Então, eu não conhecia o Pombo Enxadrista, não, brincadeira. Eu não conhecia o tal. Conhecia assim, já tinha visto vídeos da internet dele, mas os vídeos que eu tinha visto dele foram sempre falando sobre religião. Então eu concordava com ele, gostava dele. E aí você me falou até, ó, vamos vir aqui, vamos conversar com ele. Falei, pô, legal. Aí eu encontrei ele lá embaixo. Peguei aqui na portaria, encontrei ele. Falei, ô, que prazer, né? Queria te conhecer e tal. Aí conversei com ele e tal, achei já ele, uma postura meio estranha, meio arrogante. Mas aí cumprimentei, falei, pô, que prazer aqui estar com você e tal. E aí eu falei assim, pô, semana passada a gente recebeu, já queríamos falar de ciência também. Falei, semana passada recebemos aqui o biólogo Henrique. Falei, pô, recebemos o biólogo Henrique, gente boa pra caramba. Aí quando eu falei gente boa pra caramba, ele, gente boa não. Aí eu já achei estranho. Né? Eu não gosto de gente assim que fica falando mal dos outros gratuitamente. Mas tá bom, subimos e tal. E eu não conhecia as teses dele fora as religiosas, que eu até concordo com várias. E aqui ele começou a falar de ciência. E pegou na área que eu conheço. E aí eu fiz alguma coisa, gente, mas, né? E, por exemplo, nós não gravamos aqui com o Tasso Licurgo, né? Gravamos, né? Não fiz várias perguntas que a gente pode considerar fortes. Fortes, exatamente. Ele se ofendeu com alguma? Você desafiou ele, você falou que era um doutor, e como você... Eu falei isso? Você falou, eu sou o doutor, e como que eu vou escutar um pastor analfabeto? É verdade. Mas você falou pra ele, mas você falou com uma classe, não foi desse jeito. Eu não ia falar um negócio desse. Eu nem ia falar um negócio desse. Não, você disse assim... Mas aí tá, a minha pergunta faz muito sentido, foi honesta. Como foi? Foi honesta, aí ele falou. A resposta dele foi honesta. Então por isso que as pessoas gostaram. Sim, bombou esse vídeo aí, eu acho que, sei lá, deu 200 mil views. E se você ver os comentários, praticamente 100% dos comentários aprovando. O pessoal gostou. Agora com o Eberlin, eu fazia uma pergunta e ele ficava nervoso. E eram perguntas absurdamente simples. Quem não assistiu esse podcast aqui, assista. Eram perguntas absurdamente simples. Então ele falava, a Terra tem 6 mil anos. Eu falei, pô, peraí. Mas eu faço teste de minerais que só solubilizam urânio. E aí quando eu olho lá, metade tá chumbo. Leva 700 milhões de anos pra metade do urânio virar chumbo. Eu sei que aquilo tem 700 milhões de anos. Aí, não, que não sei o quê. Aí ele começou a ficar nervoso, eu até não fiz mais perguntas. Falei, não, deixa, não vou fazer mais esse tipo de pergunta, porque eu tô vendo, já me deu a impressão que ele não estava com a verdade. Né? Que ele mesmo não acreditava naquilo, ou ele não conhecia do assunto. Né? Já achei estranho. Aí beleza, aí passou, tal, pra mim foi de boa, fiz as perguntas, o cara ficou nervoso, não quis responder, beleza, pra mim normal. E aí eu fiquei muito chateado porque eu fiquei sabendo que ele foi em outros lugares e começou a falar, não falar mal, começou a mentir sobre mim. Mentir. Por exemplo, chegou a falar que eu não sou engenheiro. Isso é uma coisa fácil de vocês verificarem em qualquer lugar. Chegou a falar, fez uma thumb, isso foi depois, né? Aí ele falou, por exemplo... lá no Mackenzie, os alunos não gostam dele. Aí eu faço esse desafio para qualquer pessoa, você que trabalha e tem um aluno de engenharia na sua empresa, do Mackenzie, formado, até 5 anos. Pergunta para esse aluno da engenharia, que teve aula comigo e com o Eberlin, o que ele achava de mim e o que ele achava do Eberlin. Faço o desafio para vocês. Eu dava matéria, uma das matérias do Mackenzie, que era considerada, uma das matérias que eu dava, era considerada a mais difícil do curso. Chegava a reprovar mais que 50% às vezes. E mesmo assim, ano sim, ano não, eu era chamado professor homenageado, professor paraninfo. Eu nunca vi ele lá. Né? Por exemplo, Semana da Engenharia. Semana da Engenharia é um evento que acabou. Mas era um dos eventos de maior promoção da universidade. Imagina que tem um evento para promover... Imagina que você é um vendedor de carros. E tem o maior evento do ano que você pode promover seus carros. Você vai mandar o seu melhor vendedor, o seu pior vendedor ou mais ou menos? Melhor vendedor. Você vai mandar o melhor que você tem. Quem foi que fez todas as semanas da engenharia da história enquanto eu fui professor lá do Mackenzie? Fui eu. Foi você. Inclusive na Arena. Quando teve a apresentação na Arena, que foi a primeira vez que o Mackenzie se apresentou na Arena,
da Feira do Estudante, eu fui lá falar. Eu e o professor Bruno, que era do Mackenzie também. Nunca vi ele lá. Né? Quando teve o Mackenzie Day, você bota os melhores professores pra apresentar. Aí, ó, mas aí ele tava fazendo os trabalhos dele lá. E se ele tivesse fazendo de acordo com ele, quem faz são os alunos, né? E isso, inclusive, o que ele faz, se você pergunta aí no chat GPT. Se a gente tivesse tempinho, vamos fazer uma pergunta rápida aqui. Você, como orientador, colocar no trabalho acadêmico do aluno que você é o orientador principal, é crime? Vamos fazer essa pergunta pro chat GPT aqui. Ver o que ele responde. O nome do responsável aparece porque ele é responsável oficial. Ele tá colocando aqui como TCC, tem que ser trabalho científico. Em pesquisa científica, quando o orientador coloca o seu nome como primeiro autor no trabalho do aluno, não tá indo, não tá indo a fala, é considerado crime? Não, é crime. Deixa eu ver se vai aqui agora. Tá aqui, essa pesquisa de primeiro autor. Geralmente é quem mais trabalhou na pesquisa, executor, tal, não sei o quê, o aluno. O orientador, não é que ele não pode ser primeiro autor. Ele tem que ser último autor. O orientador, ele tem que ser último autor no trabalho. Não é que ele não só não pode ser o primeiro, ele nem tem que ser segundo, terceiro, quarto, ele tem que ser o último autor. Imagina que você queira, tá? Você queira, eu fiz o trabalho, né? Você é meu orientador, mas eu quero ceder pra você. Você não tem esse direito, por lei. Tem um termo que eles usam pra isso, que é... Não é como é que é o termo? Você não pode abrir mão, tem um termo que fala sobre isso, né? Mas tem, inclusive, implicações jurídicas, tal, de falsidade. É um negócio bem complexo isso. Mas tudo bem, vamos deixar esses negócios pra lá. Isso foi o questionamento que a gente fez dos 1.200 trabalhos científicos que o cara tem, que é impossível. Mas tudo bem. Aí, quando eu fui lá pro debate, aí eu já falei até pro Júnior lá, falei assim, olha, debate é outra coisa, agora eu não tô mais aqui como host. Agora eu vou debater com você. E aí, pra mim, lá ficou muito provado que ele não acreditava no que ele falava, quando ele fala coisas assim, por exemplo, a gente falou lá de uma reação que daria origem à vida, e ele pega e fala, não, mas essa reação tem um ΔG positivo. Reação com ΔG positivo, ela é impossível. Qualquer cara de química, isso que é ruim você ensinar a ciência. Porque quando você vai... Eu vou lá, ciência contra a Terra jovem. Ciência contra a Terra plana. Esses caras, ciência contra disco voador. Eu tenho ciência. Ciência não é qualquer um que entende. O cara tem narrativa. Narrativa é qualquer um que entende. Então, quando ele fala que reação com ΔG positivo não acontece, o que isso quer dizer? O que é uma reação espontânea, que é a reação com ΔG negativo? É você querer comprar alguma coisa e você tem dinheiro no banco. Então, você pega o dinheiro no banco e compra o que você quer. Se você não tem dinheiro no banco, não quer dizer que você não pode comprar. Sim. Você faz um empréstimo. Faz um empréstimo, você vai ficar com saldo negativo, sim, mas compra a mesma coisa. A reação com ΔG negativo, ela é espontânea, acontece naturalmente. Com ΔG positivo, ela precisa de energia. Então, quando ele fala que a reação com ΔG positivo é impossível, ele está falando que a fotossíntese é impossível. Então, a fotossíntese, que acontece no planeta inteiro, ele disse lá que ela não acontece. Porque a fotossíntese é uma reação com ΔG positivo, tanto que a gente sabe que ela só acontece se tiver luz. Se não tem luz, não tem fotossíntese. Então, ela acontece, mas precisa de uma energia. Então, quando ele fala, quando um professor de química fala que uma reação com ΔG positivo é impossível, você sabe que ele não tá falando, ele não acredita naquilo. Porque qualquer aluno de química sabe isso. Quanto mais um professor. Mas como é que eu vou explicar pra pessoa em casa? Mas escreva aí no Google ou no chat GPT. Reação com ΔG positivo é impossível? Você vai ver que não. Ele vai te explicar. E aí eu fiquei chateado com bastante coisa, né, que ele fez. Ele colocou lá uma imagem assim, né? Porque quando começou o debate lá, a gente vai debater, eu trago argumentos, fatos, você traz argumentos e fatos. Quando o cara começa com uma sequência de mais de 100 slides pra falar do seu currículo,
quer dizer que o cara ele tá precisando de validação, porque o argumento ele não tem. Concorda? E isso já aconteceu no passado. Teve um cientista que descobriu que o mundo estava sendo coberto de chumbo. Isso aconteceu mesmo. O mundo estava sendo coberto de chumbo. Por quê? Porque o mundo todo estava usando combustível fóssil, gasolina, e para aumentar a octanagem da gasolina, se usava chumbo tetracetila. Aí você queimava combustível e dispersava chumbo. Ele descobriu, porque todo experimento que ele ia fazer em qualquer lugar do mundo, ele achava resíduo de chumbo. Caraca. Mesmo quando ele limpava e lacrava o laboratório. Aí ele falou, alguma coisa tá errada. E ele descobriu que vinha dos combustíveis. Ele entrou numa batalha para mostrar que a gente tinha que tirar o chumbo tetracetila do combustível. Tanto que isso só foi tirado aqui no Brasil, acho que em 1989 foi proibido no Brasil. E combustível de aviação ainda pode. Porque na época, quando isso foi proibido no mundo, não tinha tanto avião. Só que hoje tem avião pra caramba. E ainda se usa isso. É um problema que não se fala mais. Né? Carl Sagan tem um episódio sobre isso, falando desse chumbo tetracetila. Esse cara entrou numa batalha para falar, temos que tirar o chumbo da gasolina. O que aconteceu? A Shell contratou um prêmio Nobel pra desmentir, pra falar que ele tá errado. Aí eu descubro alguma coisa. Aí é mais barato. Lógico. Aí Leonardo Calicchio, eu chego lá e falo, gente, eu descobri isso aqui. Chega um prêmio Nobel e fala, você tá errado. Eu tô errado. Exatamente. Você entendeu? Acabou. Então, por que eles vieram com aquele currículo deles? Pra falar que vocês não têm... Porque eles não tinham argumento. Precisava tentar... E o currículo do outro lá era patético, né? Mas ele falou que... Ele ficou bravo uma hora lá e ele falou que se ele começasse, não teria quem parar, Léo. Ele falou isso daí, ele falou que ele poderia estar preso. No final, ele nem quis apertar minha mão, tava puto, não queria nem olhar pra mim, aí eu fui cumprimentar. Se não tinha quem parar. E ele pensou nas mulheres que estavam presentes. A próxima vez, tinha a esposa dele e a esposa do Júnior. Mas da próxima vez, fica tranquilo que eu protejo as mulheres, quiser bater em mim, pode vir, tá? Não passa essa vontade, não. É um cara que não tinha condição nenhuma, pelo amor de Deus, era um coitado de... Até todo mundo viu isso, né? O Eberlin não é burro. Eu só não acredito que ele acredita no que ele fala, né? Ele ganha muito dinheiro com isso, vendendo essas palestras aí do design demente. O Jaquetinha é um coitado, nem conhecia ele, é um cara que levou 9 anos pra se formar em ciências sociais. Aí escolheu depois o mestrado, doutorado mais fácil pra se fazer, só pra ele ter os títulos e isso de alguma forma validar o que ele fala. Ele fez mestrado, doutorado lá no Unicel em teologia. Você manda o ChatGPT fazer pra você. O cara não fez algo de verdade. E aí o próprio Eberlin publica no site dele, lá no canal dele, bota assim, uma thumb. De um lado, químico, mestre, doutor. Do outro lado, um cara que fala na internet. Ele colocou assim? Quer dizer, eu não sou mestre igual ele, eu não sou doutor, e eu sou engenheiro, não sou químico. Né? Então, é uma desonestidade muito grande que a gente vê o tempo todo. Mas pra mim, já naquele dia que eu vim aqui, eu já tinha percebido essa desonestidade. Né? Eu já tinha percebido isso. Tanto que eu já debati com várias pessoas, eu não fico falando mal. Mas é que esse foi realmente bastante desonesto o que aconteceu. E o Jaime também, eu até brinquei com o Jaime, né? Porque quando esse debate foi anunciado, todo mundo... Foi assim, assustadora a quantidade de mensagens que eu recebi no WhatsApp, de pessoas que eu nunca tinha ouvido falar. Sério? Porque muita gente acompanhava. Porque é meio... Quando você vê uma pessoa faltando com a verdade, com a ciência, passando pseudociência, as pessoas que são da área... elas meio que levam como questão de honra desmascarar essa pessoa. Então tinha muita gente querendo desmascarar eles. Só que qual que era a estratégia deles? Que eles me contaram. Um intimida intelectualmente e o outro intimida fisicamente. Inclusive ameaçando, briga e tal. Inclusive eles foram expulsos do podcast Três Irmãos por causa disso. Porque um tentou agredir outro cara lá, depois do podcast. E eles tinham me avisado isso. Eu falei, bom, me intimidar intelectualmente não é fácil. Me intimidar fisicamente também não vai ser muito fácil. Quando eu vi o cara que me intimidava fisicamente, batia no meu queixo. Eu falei, esse cara que vai me intimidar fisicamente? Eu falei, vai ser difícil. Eu até brinquei com o Jaime. Eu falei, Jaime, se sair pancadaria aqui, eu nem quero sua ajuda. Brinquei com ele. Falei, não quero nem sua ajuda. Deixa comigo aqui. Mas lógico que você não quer entrar numa briga, pelo amor de Deus. Né? Aliás, nem tem porquê também, né? Não, a violência, na verdade, toda veio por parte deles. E assim, o primeiro minuto de podcast, eles já começam... Eu tava esperando isso, porque todo mundo já tinha me avisado sobre isso, como eles agem, o modus operandi dele. Falei, tá, vamos ver se é isso mesmo. Primeiro minuto, o cara que fala que eu tô mentindo, sem eu falar nada. Tá? Ele fala que eu tô mentindo, no que eu já tinha dito,
e fala que eu não sei o que é dar aula. 15 anos como professor universitário. Eu não sei. O cara que esse sim não sabe o que é uma aula. Aí eu falei, tá, então o ritmo é esse? Então a gente vai brincar esse jogo que vocês querem. E aí eles partiram pra ameaças físicas e tal. Um falou que ia dar um tapa na minha cara. Aí o outro veio de fora também agredir. Eu tipo, você não tem nem condição de bater em mim. E eu também o de fora lá, falei, nem você, nem ninguém aqui. Mas é triste desbancar pra isso. Depois o cara faz um vídeo falando que o Jaime merecia 15 socos na cara. Oxe. E aí, como que um cara desse se diz cristão? Um cara que ameaça a gente lá publicamente e depois faz um vídeo ameaçando de novo. Mas o Jaime também toda hora ficar querendo dar um toco pro cara, mano. Também o Jaime provoca. O Jaime provoca. Também o Jaime, ele é o baixinho folgado. Ele provoca, o Jaime provoca. Mas ele mandou bem. O Jaime mandou bem. Eu vou te dar um toco. É bom. E assim, os caras são tão burros que eles queriam descredibilizar o Jaime dessa forma. Falaram assim, você ainda não se formou, você é um graduando, ele se forma agora, né? E ele é muito bom. Né? Imagina o seguinte, que eu sou mestre, sou doutor em engenharia, você tá no último ano de engenharia e você me dá um pau em argumento. Eu sou um lixo. Você entendeu? Verdade. Então, o argumento que eles usavam pra descredibilizar o Jaime fortalecia. Porque se o cara é um graduando e tá dando um pau em vocês são muito fracos. E realmente, de argumento, eles são muito fracos. Não tinha como eles ganhar. Por isso que eles tiveram que apelar pra currículo e pra violência. Porque eles não tinham argumentos pra ganhar da gente. Olha aí, então a treta resolvida, né, Léo? Não, pra mim,